Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Todo mundo bem? Amém, graças a Deus. Que bom, isso é importante, né? Hoje nós vamos, o mês que eu tive aqui, nós falamos de viver no mundo e cuidar do mundo. Está inserido nessa questão do cuidado um dos outros e da natureza prioritariamente para nos permanecermos aqui, que faz parte da lei de amor, tudo bem? Eu falei sobre isso, cuidar do mundo, né? E estar no mundo cuidando dele. Hoje nós vamos falar, dando uma sequência, de um tema que sem amor eu nada seria. Vocês acreditam nisso? Sim. É? De verdade? Sem amor a gente nada seria? Não. Então, essa passagem ela é muito interessante porque Jesus ele foi provocado no meio da multidão, né? Por aqueles que eram inimigos da sua mensagem. Porque Jesus ele veio, como dizer, cumprir a lei de Deus. Ele veio inclusive cumprir a lei mosaica, os 10 mandamentos. Jesus cumpriu na sua íntegra, né? Totalmente os 10 mandamentos, né? E nós não conseguimos. E ele percebendo isso, enquanto governador do nosso planeta, ele pediu autorização ao nosso Criador e veio até aqui para apresentar, né, o princípio da lei que Moisés tinha ensinado, mas de uma forma prática, não apenas por estar escrito. E aí sempre tinha os inimigos da mensagem de Deus e que não gostavam da forma que Jesus falava. Por que eles não gostavam? Jesus tinha uma autoridade moral grande para a época. E os religiosos, como hoje se mantém, eram mantidos, né, na alto nível dentro da sociedade. Então você tinha a classe política, a classe militar e a classe religiosa. Pronto, essas três, elas que faziam o comando e decisão de tudo que aquela comunidade ou aquele povo tinha que resolver. Até nas questões de saúde tinha que passar com os religiosos, não eram os políticos nem os militares, né? Então tem uma passagem muito interessante que alguém se trata, Jesus pede para ele ir no tanque de Siloé, pede para ele se lavar e depois ele se apresentar aos profetas, né? Ir até os sacerdotes, aliás. Jesus pede para ir até o templo e ele com os olhos, né, que ele nasceu cego de nascença, Jesus pediu que ele se apresentasse e alguns ficam tentando, mas Jesus queria que alguém aprovasse o tratamento que ele fez? Não, né, porque era uma questão judaica na época. Quem dizia que você tinha saúde ou não era o sacerdote, era o homem do templo lá que iria olhar e avaliar, né, no saneamento básico, na questão da higiene, se você poderia conviver no meio das outras pessoas, até porque existia lepra naquela época, e como não havia tratamento, né, então havia um medo enorme de contaminar as pessoas. E naquela época também eles achavam que qualquer doença que aparecesse no corpo de alguém poderia transmitir para outro, tá ok? Então, Jesus era sempre provocado, e numa dessas ocasiões, Jesus foi provocado a um comentário que ele estava fazendo, né, até inclusive sobre o próximo, sobre o bom samaritano, dando todas aquelas lições para a gente poder conviver bem enquanto filhos do Criador. E aí um dos fariseus e escribas se juntaram lá, embora eles eram inimigos, mas para atacar Jesus, fazê-lo cair em contradição, eles perguntam, né, qual era o mandamento maior que Jesus ensinava para todos. Qual é a lei? O que diz em termos gerais, né, para a gente poder seguir um bom caminho? Aí Jesus, percebendo a intenção deles, ele disse assim, o mandamento maior é o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito ou alma e de todo o teu entendimento. É interessante isso, né? E aí ele diz assim, e o segundo, que é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que existe 3 sequências no anterior, que é semelhante a este, amar a teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos, de que maneira? De todo o coração, de todo o espírito e de todo o entendimento. Ok? Então, Jesus pegou os 10 mandamentos e fez uma contração, né? Ele pegou as 5 primeiras partes e colocou a nossa dedicação a Deus. Quem tem os decálogos, quem tiver em casa os 10 mandamentos vai ler. Os 10 primeiros itens está voltado do ser humano para Deus, ok? Os 5 primeiros itens, desculpem. Os 5 primeiros itens dos 10 mandamentos é do ser humano para Deus e de Deus para o ser humano. Os últimos, né? Então, do 6º ao 10º, é entre nós e conosco mesmo. É interessante. E Jesus foi e resumiu, tá? E aí, é interessante essa passagem porque
Como que significa isso? Jesus nos pede, né, para amar a Deus sobre todas as coisas, ok? Com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, né, com todo o nosso espírito, e um mandamento semelhante a este, também amar o próximo, né, como se fosse nós mesmos. O que vem a ser isso, né, no campo geral de Jesus nos convocar a ter um comportamento enquanto humanos, filhos de Deus, irmãos em Jesus. Então vamos nós. O que é amar de todo o coração? Vamos pensar, né? Nós fazemos o sinalzinho do coração quando amamos alguém, não é verdade? Mas o que é amar de todo o coração? É o amor de todo o sentimento que nós temos. Mas não é o amor materialista que a humanidade convive, porque nós temos um amor na Terra que é o chamado amor de negócio, de troca, ok? Então existe aquele amor do prazer propriamente dito, que a filosofia chama de amor eros, ajuda a gente na procriação. Então nós nascemos porque nossos pais tiveram a primeira atração física, ok? Então nós estamos aqui em virtude disso, é o amor eros. Mas eu procuro nessa vivência egoística do amor eros agradar só a mim, eu quero me dar bem, eu quero ter o prazer apenas. Depois nós caminhamos mais um pouquinho para sair do eu, vem esse das amizades, né? Quando a gente tem um amigo, um parente, um familiar que nós gostamos muito, aí vem o chamado de amor frater, ou amor fraterno, ou amor filia, ou amor filial, que aí já começa a não ter só o eu procurar o meu interesse, mas o interesse nosso. Só que nesse amor, o nosso tem uma certa comunidade, não é? Vamos dar um exemplo hoje. Vamos dar um exemplo muito real, porque nós precisamos estar atentos a isso. Hoje no mundo o que está acontecendo? Um processo de fechamento das fronteiras, não é? Então os americanos começaram a fazer isso, né? Mas copiando outros países que já estavam fazendo e nós não percebíamos, mas não tinha muito renome. Mas quando os Estados Unidos começou, olha, eu agora vou cobrar imposto de todo mundo. Estrangeiro que mora aqui vai sair dos Estados Unidos. Estudante estrangeiro que estuda aqui vai sair daqui. O que significa isso? Ele tem um amor filial, ele ama, mas ele ama o povo dele. É semelhante a nós. Nós temos o amor filial naqueles que nos interessa. Então esse nós ainda, embora seja fraterno, ele é tendencioso. Ainda não é o amor que Jesus falou naquele tempo, que é amarás o teu Deus de todo, né? O teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento. Ainda não é nem é o amor eros e nem é o amor frater, é outro amor. Porque esse filial, esse frater, se na minha família, por exemplo, acho que qualquer um de vocês, com essas crianças que vocês estão, se alguém, mesmo que vocês conheçam, gostem muito hoje, maltratar uma dessas crianças, o que vocês vão fazer? Não? Hein? Se é uma criancinha dessa maravilhosa, aí a pessoa faz o mal a ela. E agora? O instinto só é de matar, né? Não é? A nossa reação já deixa de ser fraternal, ela se torna instintiva, ela se torna eros. É a minha cria, é um pedaço de mim, né? A avó, o pai, a mãe, os irmãos vão fazer de tudo na nossa linguagem. A nossa justiça significa vingança, para aquele malfeitor que prejudicou uma criança seja, não é? E se não tivermos cuidado, na rua onde ele estiver, ele vai ser linchado. Então observa que também o amor frater ou fraternal, ele depende de um grupo. É igual ao Brasil também, né? Os brasileiros têm suas características comportamentais, né? Se você vai de um estado para outro, dependendo da região que você vai conviver, as pessoas não vão te receber muito bem, porque você é um invasor, você está deixando de viver na sua comunidade e veio viver na dele também. No primeiro momento te recebe bem, mas depois, olha, vai tirar emprego dos nossos parentes, né? Ele viajou de tão longe para vir para cá para tirar o emprego dos nossos filhos, entende isso? Então ainda é egoísmo, embora tenha o nós ali. É melhorado? É, porque no amor eros, totalmente instintivo, é comigo mesmo, eu quero me dar bem, eu quero estar bem, né? É o amor sexual propriamente dito, eu quero ter prazer, não quero saber se o outro tenha. No frater, já tem um certo cuidado do nós, de um cuidar do outro, a estrutura da família de cuidar. Mas, por exemplo, duas crianças, se nós formos buscar a criança na escola e uma das crianças mordeu a nossa criança, o que a gente pensa daqueles pais e daquela outra criança? É isso? Entende o detalhe? E aí o amor de Jesus vai para onde? Um amor um tanto quanto mais sublime. Que aí na nossa escola espírita, compara o amor da mãe para com os filhos, que independente de como o filho se comporta ou a idade que ele tem, não é isso? O amor de mãe por ele
permanece ali intenso, né? Cuidadoso, vigilante, educativo, né? Para corrigir também. E mesmo que ela tenha dificuldades e dores desde a gestação, para a amamentação, a criação, tem que sair de madrugada, trabalhar para o filho ter uma boa educação, ela faz um certo sacro ofício, um sacrifício, ou seja, um trabalho santificante, esse amor dela é incondicional e desinteressado. Alguém já viu uma mãe dizer para o filho, depois que ele cresce, ó, eu te levei na barriga, né? Te carreguei na barriga alguns meses, te dei de mamar, troquei fralda, fiquei sem dormir, seu pai e eu fomos trabalhar, agora você vai ter que pagar tantos reais por mês para nós. Alguma mãe, algum pai faz isso? Não se tem isso, né? Então é o chamado amor ágape. Ele não é nem um amor eros, interesseiro, ok? E egoísta, individual. Não é o amor filio, fraternal de um determinado grupo, embora está na família, mas é aquele amor expansivo, do cuidado que se tem, mas não pede nada em troca, né? Nenhum pai espera que seu filho venha depois ressarci-lo do que ele gastou com a escola, né? Com material, né? De roupa, com brinquedo. Não, dava-se os presentes para ver a alegria do filho e o bem-estar. Então é esse amor que Jesus nos pede para entender, ok? Que é sentir o amor do Pai para conosco e exercermos esse amor para com o próximo também. Agora, olha a dificuldade. Eu comecei a provocar dizendo o quê? Que nós, quando temos alguma criança da nossa família, um parente, um amigo atingido por alguém, nós mudamos, né? Mas Jesus fez o que na cruz quando maltrataram ele? Vocês lembram? Ele tinha palavra, né? Aliás, tem palavra, né? Porque Jesus de braço aberto, né? Isso, crucificado, sangrando, né? Uma coroa de espinho na cabeça por causa da insanidade daquelas pessoas. Ele disse o que para Deus? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Entende o tema? Então hoje, a Casa Maria de Nazaré nos pede para entender o seguinte: qual é o amor que Jesus fala para o fariseu no processo do amor maior? Confirmando os 10 mandamentos que Jesus confirmou, né? Ele veio cumprir a lei de amor. Ou seja, nesse amar de todo o coração, o meu sentimento, a minha humildade tem que estar pautado no amor de Deus por mim, certo? Ou seja, vamos voltar de novo então para essa questão desse amor ágape. Eu saio daqui, vou na casa de vocês, quebro tudo, carrego sua televisão, sua comida e vou embora, certo? É o que eu fiz com você. Vou lá, quebro sua casa toda. E aí eu vou, tiro a sua televisão, pego algumas coisas que você lutou, suou para adquirir e eu vou embora. Amanhã, mesmo a polícia não me encontrando, Deus vai proibir que eu veja o sol? Hein? Eu fui lá, roubei a televisão, a comida toda, seus objetos. Deus vai impedir que eu veja o sol? Deus vai me proibir de ouvir o cântaro do pássaro? Deus vai me evitar que eu tenha oxigênio para respirar? É desse amor que Jesus fala, do amor de Deus por nós. Então, não independe de como nós venhamos nos comportar. O Criador nos dá vida em abundância do jeito que nós somos. Esse amor é fácil para nós? Não. Esse amor é difícil para nós? Também não. Mas é um amor que demanda muito trabalho. Ele é trabalhoso de exercer. Daí que no nível que nós estamos hoje na Terra, para aprender com Jesus, que ele exemplificou já na cruz, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Gente, ele levou chicotada, não é? Ele foi maltratado, ele foi torturado, cuspiram no rosto dele, colocaram um madeiro pesado no ombro e o povo gritando, crucifica, crucifica, e aquela coisa toda. Ele caiu várias vezes no caminho, deslocando, né? Três delas é muito famosa. A primeira, que ele cai e vem o sirineu e levanta ele lá e começa a levar o material, né? A cruz também. A outra que ele caiu, sujou o rosto, ela tira o pano da cabeça, né? Dos cabelos, que lá não pode até hoje, né? Teve uma que foi morta porque tirou o véu de cima dos cabelos e ela tirou no meio da multidão e limpou o rosto de Jesus. E depois um outro momento que ele cai e a mãe dele coloca no colo e fortalece ele para terminar a caminhada. Aí entra o sirineu carregando, né, a cruz de Jesus até o Gólgota. Mas chegando lá, machucado, ferido, torturado, sofrido, ele tem um olhar do amor ágape, né? Ele olha para o plano dos céus, o campo espiritual, na linguagem de Jesus, o céu significa isso,
o plano das almas, do Espírito, e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, o amor de Deus por nós independe de como nós nos comportamos. O amor do Criador por nós, ele não analisa o que nós sentimos ou pensamos. Ele nos ama puramente e deseja que nós, todos filhos em Deus, irmãos em Jesus, façamos isso em nossas vidas. Então, o nosso trabalho para exercer a lei de amor, ou seja, sem amor eu nada seria, né? Tem o canto dos pássaros, as árvores que nos dão fruto, né? Assim, os alimentos que nós colocamos para cozinhar, para alimentar nossa família, uma série de coisas que nos dão sombra também, proteção. Toda a natureza nos protege pelo amor do Criador. Então nós nada seríamos, mas é preciso observar isso e tentar treinar em nós o amor que Jesus ensina. Então Jesus não quer o amor filial, de família, de fraternidade. Ele não quer o amor eros, individual, de grupo, particular, pessoal. Ele quer esse amor incondicional e desinteressado. Ou seja, não importa a condição do indivíduo. Aí eu volto, imagine nós hoje, olha como é trabalhoso. Alguém machuca nossas crianças, um bebezinho, e nós olharmos para Jesus e dizer assim: Jesus pediu para me perdoar o agressor, porque ele não sabe o que faz. E é interessante que na escola espírita, Kardec pergunta isso: a pessoa nasce para ser mal? Aí os irmãos respondem: não, Deus não criou nenhum espírito, nenhuma alma para ser mal. Ele é apenas ignorante, ele não tem conhecimento. Então, olha só, há 2025 anos, Jesus alertou uma coisa que a nossa escola, há 1857 anos, né, depois de Jesus, veio nos revelar, né, que nós somos apenas ignorantes, nós não temos conhecimento. Mas o Pai, por amor, né, como nossos pais fazem conosco, não sei quantos andam de bicicleta aqui, nenhum pai chegou com a bicicleta e mandou você ir buscar o pão na padaria, né? Foi ensinar a andar de bicicleta, não é assim? Segurou um pouquinho, colocou a rodinha, afastou mais um pouco. Deus faz isso com o nosso sistema. Nós vamos renascendo a cada momento, em lugares diferentes, em famílias diferentes, né? E vamos o quê? Aprendendo a compreender e acolher a pessoa, independente da forma que ela se comporta. Então a Casa Maria de Nazaré nos convida a esse processo, até no jeito de Maria, né? De olhar para as pessoas que maltratavam Jesus. Ela, embora mãe, mas não teve raiva e nem tem raiva de ninguém que fez isso, porque ela compreendia o papel do filho e compreendia a ignorância daquele povo, que, gravem bem, até hoje permanece a mesma, tá? Vamos dar um exemplo prático. Tem uma passagem que Jesus diz assim, que nos tempos de transição, ele chama lá nos tempos idos, ou nos fins dos tempos, né? Diz assim que haverá reino contra reino e nação contra nação. Filho contra pai, lembram dessa história? Irmão contra irmão, né? Nora contra sogra, sogra contra nora, né? Então, quando ele fala, e ele diz que nesse período, o amor de muitos, inclusive entre os eleitos, quem são os eleitos? Não são as nações, os países, são os reinos que pregam a lei de amor. Então, hoje nós vemos guerras religiosas, né? Nós vemos pessoas até dentro da família, se alguém é de uma determinada crença e o parente é de outra crença, ele não se senta na mesma mesa, ele não visita mais aquele parente. Então, é para entender o quanto que é distante, mesmo tendo uma religião, nós não compreendemos a lição do Mestre Jesus, nem tampouco 1576 anos antes de Jesus, quando Moisés colocou lá no decálogo, né? Amarás a Deus, né? Não colocará no lugar dele que não seja o amor dele em vós. E aí depois começa a dar toda a explicação da nossa relação de não furtar, não levantar falso testemunho nas nossas relações pessoais. Nem os 10 mandamentos nós cumprimos e nem tampouco o mandamento maior, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos, de todo o coração, de todo o espírito, de todo o entendimento, nós falhamos. Então o primeiro é o sentimento, que aí vem o princípio da humildade, né? De todo o nosso coração. E depois, de todo o nosso espírito. O que é? A nossa consciência. O espírito é o campo da mansuetude. É a nossa capacidade de entender o espaço que ocupamos. Todos nós sabemos aqui o que é ruim para nós, né? Aquilo que dói em nós, dói no próximo também, não é? Se eu tenho fome, eu vou saber que o próximo sente fome, né? Se eu sinto dor, eu vou saber que se uma pessoa passar o que eu passei, vai sentir dor também. Aí uma pergunta: por que mesmo tendo alimento para a população na Terra, falta comida? Né? E olha que nós temos religiões para tudo quanto é canto, tudo quanto é tipo na Terra. Ok? Temos homens assumindo poderes aí para distribuição, né, das políticas públicas de remédio, educação, alimentação para as pessoas, segurança e tudo mais. Homens que mais tarde estarão nas suas igrejas, nos seus templos, com suas famílias, fazendo oração para Deus. Ok? Tudo bem?
Mas vamos entender. Mas entendem o que Jesus quis ensinar, o que Deus deseja de nós? Porque nós temos comida que sobra. É para 3 vezes a população da terra, ainda sobra comida. Mas tem gente na terra passando fome. Por que passa fome? Porque falta alimento? Não, porque falta entender e guardar dentro da gente e praticar a lei que Jesus pede. Né? Então, um exemplo muito comum que nós temos dentro de casa, que nós esquecemos. Olha só a falta de entender a lei de amor. Eu coloco uma quantidade de comida no meu prato, mas eu não dou conta de comer tudo. O que eu faço? Eu ponho um paninho, faço uma marmitinha e guardo lá na geladeira para depois no micro-ondas terminar? Não, né? Eu pego o meu prato, abro a lixeira e naquela hora, se eu me lembrar de Jesus, eu vou saber que não estou cumprindo a lei de amor que ele pediu. Entende? Então, é muito sério isso, porque às vezes nós temos uma crença e de repente esquecemos das lições daquela crença nas nossas vidas e naturalizamos um comportamento mecânico, automático, do eros. Eu estou com fome, mas eu vou comer, enchi meu prato, só comi metade. Olha o eros aí, o amor eros. Meu prazer já foi saciado. O que sobrar, não me interessa se o vizinho está com fome, se lá na esquina, na rua que eu moro, tem alguém num papelão lá, porque eu já vou lembrar, lá é um cachaceiro, usa droga, não quer nada da vida, né? Assim, saiu de casa, né? Não, eu poderia parar e dizer, mas está limpinho aqui, está higienizado, peraí, vou tirar um pedaço onde a colher pegou da minha boca, vou juntar lá com o outro, fazer uma marmitinha, põe debaixo do braço e vou lá procurar quem precisa. Ou então, eu vou guardar aquilo para poder me alimentar no outro dia. Né? Nós temos outro fator, as famílias que têm abundância. Tem famílias que não comem no outro dia o arroz que ela fez hoje. Prefere jogar fora para fazer um arroz novo, mas não come aquele arroz e nem dá para alguém. Olha como é complexo e trabalhoso entender o mandamento de Jesus. Nós esquecemos que ao jogar comida fora, tem muita gente que não estão se alimentando. E às vezes na nossa rua, ou no trajeto que nós passamos para o trabalho, para ir a algum lugar. Não é? Às vezes nós temos alguma roupa que ela tem um pequeno buraquinho, mas o que a gente faz? Transforma logo em pano de chão, em vez de pegar uma linha, uma agulha, costurar aquele buraquinho, e nesse frio, ou na rua e olhar, né? Ver alguém cair do lado de baixo de uma árvore, meu amigo, ó, tem uma blusa aqui, tá limpinha, cheirosa, tem um furinho aqui, mas eu não vou trabalhar com ela, tá aqui para você. Aquela pessoa vai usar com muita alegria, mas por não ter aqui dentro o amor ágape, que esse amor que não é o fraternal, não é o amor da caridade interesseira, porque existe uma caridade de eu ajudar o próximo e ele sempre voltar para eu poder ajudá-lo e achar que sou bom para ele. Não, é um processo incondicional desinteressado. A mão direita não sabe o que faz a esquerda. Eu caminhar e atender e acabou. Aí eu pego, tá com uma manchinha aqui, né? De repente a gente lava, a blusa tem uma manchinha qualquer, eu jogo fora. Ou transformo em pano de chão, ponho no rodo lá para limpar o chão, limpar o quintal. Ou jogo para o cachorro se deitar e o gato para ficar quentinho. Mas eu não lembro que aquilo ali é uma roupa para um ser humano. Mas o meu gato, meu cachorro, tudo bem, é um animal, tem que ser tratado também, mas eu não lembro da lei do amor. Façais ao próximo que eras faça contigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse a si mesmo. O próximo é o altar de Deus. Está aí o princípio. O próximo é o altar de Deus. Se eu nego a minha dor e acho que o outro não tem dor, né? Se eu sacio a minha fome e acho que o próximo não tem fome, eu não tenho amor. Eu preciso trabalhar isso em mim dentro da consistência que o Mestre Jesus deseja. E ele ensina isso depois de uma forma bem sequenciada, igual ele fez com a nova bem-aventurança. Dá de beber, dá de vestir, dá de comer, não é? Hospedar quem está desabrigado, viajante, visitar quem está no hospital, né? Ir lá consolar quem está preso, né? Isso ele pede. Ele dá uma sequência para a gente executar. Tanto no campo material, quanto no campo do sentimento mesmo, de saber ouvir as pessoas e agasalhar as dores deles com o nosso ouvido. De repente não preciso falar nada, mas se eu tenho a lei de amor, eu vou ouvir meu irmão Paulo desabafar na semana dele. Não, foi legal, lá na empresa aconteceu isso, meu irmão participou. E às vezes ele passa um áudio, eu acelero no WhatsApp, porque eu não tenho o amor maior dentro de mim, eu acelero a voz daquela pessoa. Então nós precisamos sair desse processo e voltar para o princípio do coração. Amar a Deus de todo o sentimento, que é o coração, né? Então Jesus chama o coração de quê? É o nosso campo da humildade. De todo espírito é a nossa vida. Colocarmos como uma planta. Eu dou pedrada no pé de abacate para derrubar o abacate, pedrada no pé de manga para derrubar a manga, mas daqui a alguns meses ele volta a me dar manga e abacate de novo, né? Nós, por não entendermos a lei de amor, se o vizinho não dá bom dia, eu também não dou bom dia para ele. Não é assim? Se um familiar falou alguma coisa de mim, eu não digo, pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Não, eu vou lá brigar com ele também e vou falar dele para todo mundo. Então,
dentro desse princípio do afeto, nós precisamos lembrar que há algo que nós devemos guardar dentro de nós. Nós somos filhos do amor. Não tem outro jeito que não seja amar. Todas as vezes que nós saímos da lei de amor, nós sofremos. Por isso que há os processos de remissão, que nós chamamos no Espiritismo de reencarnação. Jesus disse diferente, ele não usou essa palavra, mas disse assim: reconcilia-te, ou seja, volte a amar aquela pessoa. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está caminhando com ele, porque senão não saireis daí enquanto não pagares o último centil. Sair é ficar voltando. Fica voltando. De repente eu não encontro aquela pessoa, mas a maldade, não dei um prato de comida, não dei aquela roupa que talvez ele estivesse precisando, não emprestei meu ouvido para aquela pessoa desabafar e acalmar, não é? Não usei de uma palavra de conselho para ele sentir que eu compreendo, que eu acolho a vida dele. Eu volto para uma situação parecida e vou passar por situações que vou ter necessidade de fazer o que eu não fiz para aprender a lei de amor. Então ela é trabalhosa. Só que aí vem nossa escola, que diz assim: a fé, ela só tem valor na humanidade se ela for raciocinada. E Jesus diz o quê? Amarás o seu Deus de todo o teu coração, que é sentimento, de todo o teu espírito, que é a maneira de viver, meu estilo de vida, e de todo o quê? Entendimento. Eu preciso compreender a coisa, porque senão serei ingênuo, não é? Eu não vou cometer um ato de auxílio para alguém que provavelmente na hora que eu vou chegar lá, ele vai tirar a minha vida. Alguém tem coragem? Ninguém vai, né? Se o indivíduo vai me agredir, eu sei que ele vai me agredir, eu vou tentar auxiliá-lo de outra forma, não é assim? Eu preciso ter entendimento, mas não é só isso. Eu preciso compreender a medida que eu vou fazer esse auxílio, porque se eu não souber fazer o auxílio, eu comprometo alguém também. Então vou dar um exemplo muito prático. Eu sei que meu vizinho, ele tem dívida com o traficante, e ele me pede dinheiro para pagar o traficante, ele paga, ele vai usar droga. Eu estou fazendo caridade? Não. Eu estou fazendo o amor eros, o amor frater ou o amor ágape? Não estou fazendo nenhum amor. Porque eu estou ali no interesse, ele é assim mesmo, né? Então lá, para não matarem ele, tá, dá aqui o dinheirinho, ele vai comprar a droga mesmo. Isso não é caridade. Qual seria a caridade? Façais o próximo que irás que faça contigo. O que nós gostaríamos que fizessem conosco? Que nos levasse para o hospital, que tivesse paciência conosco, que nos alimentasse, que nos desse roupa, que limpasse nossa casa, que de repente está tudo jogado, entende? Eu começo a dar subsistência e acolhimento e compreensão ao sujeito, porque a moeda propriamente dita, ele vai para o mais fácil. Então, no instante que ele começa a perceber que eu presto atenção nele, que eu vou lá conversar com ele, que eu dou um bom dia para ele, que eu vou no mercado, ganho alguma coisa, divido, eu ganhei alguma coisinha aqui, vou te dar metade, tá? Ele começa a perceber que há uma rede de apoio. E nesse processo, dentro dele, começa a ter também o entendimento. Nossa, você é uma pessoa boa, hein? Ninguém fala comigo aqui na rua. Ninguém gosta de mim porque isso, porque aquilo e tal. Não, meu amigo, você é uma pessoa, é um ser humano. Ou seja, eu estou cumprindo a lei de amor que o Criador tem conosco. Então volto para nós. Sempre que nós cometemos a maledicência, falando mal de alguém, sempre que nós ficamos com raiva de alguém por causa de alguma coisa, melidrado, Deus no outro dia vai nos dar o sol, o passarinho, a chuva, o vento, a fruta, né? As crianças sorrindo e brincando, bagunçando na casa, né? Quando estão com saúde, ali brincando direto, para alegrar nossas vidas. Não importa o que nós fizemos. Então, peraí, Jesus nos pediu para ter esse comportamento. Nós não estamos prontos ainda, é uma realidade, mas nós podemos treinar. Cada dia, um passo de cada vez. Cada dia ter mais um esforço para compreender aquela pessoa que Deus coloca na nossa frente para desenvolvermos esse trabalho em nós, essa lapidação, que a gente chama de instrumento de misericórdia e objeto de misericórdia. Então, um detalhe, para exercer a lei de amor. Sempre que nós estivermos todos nós num ambiente e alguém chegar e o nosso egoísmo dizer que ela nos incomoda, não é? Não tem isso? Fulano me tirou do sério. Né? Beltrano tira a minha calma. Não, ele não está tirando a calma. Ele está sendo um instrumento de Deus na sua vida, mostrando que você ainda não tem calma, né? Isso, que você não tem amorosidade, não tem afetividade. Ah, mas fulano me perturba o dia inteiro. Não, ele não me perturba porque Deus não deu a ninguém o poder de nos perturbar. Mas aquela pessoa é um instrumento e nós objeto para ver que dentro do nosso coração falta, né? O amor de todo o coração, no raciocínio, na razão, falta o entendimento, e nós, enquanto almas, o nosso estilo de vida é de duelo, de bater o levou. Não me deu bom dia, eu também não dou bom dia. Não gosta de mim, eu também não gosto dele. Nós estamos nesse processo do eros. É a base inicial ainda, que no mundo os países estão mostrando isso, e as religiões também, umas brigando com a outra, né? Na realidade, a estrutura da religiosidade não briga entre si.
Elas não têm, não importa a denominação filosófica, todas confluem para o mesmo lugar. Mas nós, os adeptos, é que gostamos de fazer encrenca com os outros, né? E aí, lógico, Deus Pai e Jesus nos aguardam do outro lado, aí vão conversar conosco para voltar e entender o equívoco cometido. Então, na prática, nós estamos atentos a isso e irmos treinando todos os dias. E qual é a beleza da nossa escola? Nós temos o entendimento em nós também da chamada indulgência. Hoje eu posso não dar conta de dar bom dia para aquele vizinho que joga lixo no meu quintal. Entendeu? Hoje eu posso não dar conta ainda de dar bom dia para aquele vizinho que faz um barulho alto quando eu quero dormir até mais tarde. Entende? Mas eu vou mudando aqui dentro aos pouquinhos. Volta ao esquema do andar de bicicleta, né? Ninguém vem da loja e já sai andando, a não ser que saiba. Tem a rodinha, alguém segurando, vai treinando. É nesse processo, na nossa família, na nossa vizinhança. Então, Deus coloca instrumentos para testar nosso coração. Lembra da ordem? Testar o nosso espírito, nossa alma e testar nosso entendimento. Se eu tenho inteligência, eu vou olhar para alguma coisa e dizer assim, o que Deus quer que eu faça? Né? No meu lugar, o que Jesus faria? Entende? Aí quando eu reporto para esse modelo, quando eu reporto para o Criador, eu vou me lembrar, o indivíduo pode matar uma mulher ali na esquina. Ele amanhã quando acordar, Deus vai dar sol para ele, canto do bem-te-vi, canto do canário, vai dar brisa para ele, a fruta vai estar lá na planta, a flor vai estar brilhando, a borboleta vai voar, tudo que nós estamos vendo de beleza no mundo, ele vai ver também. Então é preciso compreender que esse amor que permeia a nossa existência é que nos garante estar aqui. Quantos tropeços nós não cometemos diariamente, né? Às vezes por omissão ou por ação. Então o que Deus faz? Quando Ele percebe que nós caminhamos para o bem, Ele coloca instrumentos, alguém que vem nos testar. Ok? A nossa paciência, a nossa calma, o nosso equilíbrio, o nosso falar. Ou seja, às vezes chega alguém e faz uma fofoca de um parente no nosso ouvido, né? O que Deus quer que a gente faça com isso? Que conte para os outros depois? Não, né? Deus não quer isso. Deus quer que a gente silencie. Né? Eu estava fazendo uma palestra dessa no local e uma moça levantou lá, foi lá no Guará, ela falou assim, Deus não quer que nós sejamos... Aí ela pôs a língua para fora, não vou pôr aqui porque está gravando, ela pôs a língua para fora no auditório. Deus não quer que nós sejamos Judas, aí pôs a língua, porque nós sempre traímos alguém. Né? A gente tem sempre um fato perigoso ou equivocado no nosso julgar da outra vida. Né? E Deus fica olhando, é um crime que aos olhos do Criador é falta de amor. Eu não posso falar de alguém na ausência dela. Né? Eu posso até falar elogiando tudo que ela faz de bem, que é chamado de indulgência, mas no momento que eu entro na fofoca, eu estou saindo do entendimento, eu estou saindo do sentimento. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo a ti mesmo, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E espírito, estilo de vida. Porque alguém vai uma hora chegar e dizer assim, olha, não se aproxima perto do Paulo não se aproxima perto de não sei quem, porque eles não gostam disso não. Ele nunca falou, nunca vi, mas pode ver que fica calado. Porque eu não vou repreender ninguém. Posso educar a pessoa, mas repreender não é nosso papel. Né? Jesus repreendeu alguém? Não. Mesmo ele falando da moeda, da mulher que seria apedrejada, né? Uma série de coisas assim, ele tinha palavra educativa, acolhedora, compreensiva. É a lei de amor, é o amor ágape. Entende? Então, qual é o nosso cuidado? Não importa quem está convivendo conosco. O importante é que entre nós e aquela pessoa haja alguém que é nosso modelo e guia. Quem é nosso modelo e guia? Jesus, certo? E aí ele elimina o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa soberba e vaidade, na hora que nós vamos lembrar das lições dele. Né? Os irmãos não deixaram ele ficar na mesma cidade, não queria Jesus lá dentro de casa, né? Os herodianos, os romanos nem tanto, mas o povo dele, judeu lá, né? Os sacerdotes lá que cuidavam das sinagogas, os próprios escribas e os fariseus detestavam Jesus, porque ele trouxe algo que abalou a humanidade na época. Falou assim, gente, Deus é amor e nós devemos, enquanto filhos de Deus, exercer o amor. Só que nós ainda estamos aprendendo a compreender isso. E nesse passo é necessário estar atento se eu já tenho o entendimento do que aquilo é ruim para mim. Opa, se eu tenho esse entendimento, é ruim para o próximo também. Se alguém falar mal de mim, eu não vou gostar. Então eu não posso falar mal de alguém porque ele também entendeu. Toda a lei de justiça, de amor e de caridade nós já temos porque nós não queremos conosco. Daí que ele pede amar o próximo como se fosse a si mesmo. Mas ele coloca alguém, Deus sobre todas as coisas. O amor de Deus, ele nos cobre constantemente de benesses.
cabe a gente prestar atenção. Não faz com ninguém o que você não queria que os outros fizessem com você. Né? Sempre, em qualquer sentido. E é pensamento, sentimento e atos. Porque tem coisas, por exemplo, que ninguém vê, mas nós pensamos da pessoa. Exatamente. Não é isso? E depois chegamos e abraçamos ela, como o fariseu tentou fazer com Jesus, né? Só não pensar já está pecando, né? Isso, só em pensar já está comprometendo. Né? Na nossa escola ensina isso. Há crimes que a lei de César, a lei do homem, não alcança. Mas aos olhos do Criador e da angelitude, são crimes escabrosos. Então, o que eu sinto no meu silêncio aqui do coração e o que eu penso no campo secreto da razão, tudo isso fica gravado no campo espiritual ou no céu. E quando a gente chega do outro lado, costuma dizer, eu não fiz mal a ninguém. Como assim? Não fez mal a ninguém? Né? Aquela vizinha que você falou do cabelo, da unha, aquele outro que você falou do horário que chega em casa, o outro que você reclamou que tem um som alto, né? Ou então reclamou de você mesmo, queria uma casa, ganhou a casa, depois que ganhou a casa, fica reclamando que a casa está suja, tem que limpar, é muito grande, não dá conta, ninguém ajuda, mas não queria uma casa? É a falta de amor também, né? Toda queixumes, toda reclamação. Então, queridos, amar a Deus, né? De todo o coração, de todo o nosso espírito ou alma e de todo o nosso entendimento, razão, é algo que a gente tem que exercer todos os dias. Mas aí precisa ter uma vigilância constante. É fácil? Não. É difícil? Também não. Mas dá trabalho, porque eu preciso o tempo inteiro ficar atento. Eu preciso ficar olhando o que está acontecendo comigo. E olhar, volto ao instrumento de misericórdia. O que é que Deus coloca? Nossos parentes, os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, não é? Aquelas pessoas que chegam e de repente eu fico o quê? Melindrado, né? Opa, eu tenho que olhar aquela pessoa e ir até ela de joelho, agradecendo que ela veio como instrumento, um ouríveres, tirar desse diamante sujo, embrutecido, alguns aspectos da raivinha, do melindre, do ódio que eu ainda carrego. Entende? E na hora que eu acolho a pessoa, de que forma? Que eu sei abraçar, compreender, esclarecer, instruir, receber aquela pessoa, eu me transformo em instrumento de misericórdia. Então, sempre que eu tenho um ato positivo em direção a alguém, eu estou sendo instrumento. Quando eu sou mexido pelo comportamento de outro, eu estou sendo objeto. Eu não gosto da fala de fulano. Eu estou sendo objeto e ele é um instrumento. Qual o motivo que eu não gosto da fala de fulano? Falta em mim compreender aquela pessoa. Ok? Então, a mesma coisa. Mas ele é um criminoso. Mas quem não é criminoso? Aqueles que têm um crime físico, tá certo? Da matéria. Prejudica lá, roubando, furtando, né? Tirando o bem de alguém, esfaqueando alguém, dando tiro em alguém. Mas tem um outro crime que é mais complicado, que o Mestre Jesus nos ensina com muito carinho. Diz assim, não tenha medo daquilo que mata o corpo. Ele diz isso. Não tenha medo do que mata o corpo. Agora, tudo que mata a alma, isso aí é comprometedor, porque nos coloca numa situação de dificuldade do outro lado da vida. O que mata a alma? Eu destruir a identidade de alguém. Entende? Teve uma falta de amor que nós temos no nosso corriqueiro, colocar apelido em criança. Colocar apelido em alguém, né? Pela característica física. Né? Então eu tenho um parente que ele tem orelha grande. O nome dele é Pedro, mas como é que eu chamo ele? Orelhudo. Né? Tem um outro primo que ele tem um narigão. Aí eu chamo, em vez de chamar ele pelo nome Francisco, chamo ele de narigudo. Não é assim? Porque a pessoa não tem nome, eu já estou cometendo um equívoco dentro da lei de amor. Ela tem um nome, devo chamá-la pelo nome que os pais a deram. Aquele nome, inclusive, foi inspiração. O pai acha que escolheu o nome, juntou com o nome de alguém, o nome que ele gosta. Não, é uma inspiração. É uma melodia para aquela pessoa. Então, a não ser que ela diga, olha, meu nome é fulano, mas eu gosto que me chame de Beltrano. Aí eu vou atender o que ela está pedindo. Então, queridos, lembrando aqui, sem amor, nós nada seríamos. Tudo que rege o universo tem o equilíbrio da amorosidade do Pai. Ele não condena nenhum dos seus filhos. Ninguém está condenado aos olhos de Deus. Inventaram isso no passado para gerar medo nas pessoas. Não, Deus não condena ninguém. Mas Ele nos coloca a reflexão. Quando nós percebemos que precisamos fazer ajustes, nós pedimos a Ele para ir pagar aquela dívida. Por exemplo, a gente às vezes pega emprestado, compra alguma coisa fiado e o pagamento não sai. O que a gente faz? Vai lá e justifica. Olha, não recebi o pagamento, quebrou alguma coisa, alguém ficou doente, eu venho lhe pagar. A pessoa nos conhece e recebe, Deus é assim. Quando sai o pagamento, a gente vai correndo lá pagar a pessoa. Olha, tá aqui, vim te pagar, não é assim? As pessoas que vendem porta a porta, né? É a mesma coisa, vai lá, deixa uma coisa na nossa casa, fulano, daqui a 20 dias eu dou tanto, daqui a 30 dias eu dou tanto. Beleza. E a pessoa vai embora sem receber nada. Naqueles dias ela vem e você faz o pagamento. Assim é a lei de amor do Criador para nós. Ele espera que sem juros e sem correção monetária, não existe, nós façamos as divisões dos pagamentos daquilo que a gente precisa melhorar. E dentro da nossa vida, nós temos a beleza do amor.
Se a natureza nos serve, independente da maneira que nós nos comportamos, que aí ela está a serviço do Criador, nós, enquanto filhos inteligentes do Criador, devemos fazer a mesma coisa. Lógico que eu vou ficar um tanto quanto opresso, né? Nós somos seres humanos aprendizes ainda. No primeiro momento, eu vou ficar querendo revidar. O que é que se pede? O silêncio e o tempo, certo? Esses são os senhores da razão. O silêncio é o senhor da razão e o tempo resolve tudo. Por quê? Se você hoje, em vez de revidar, em vez de falar, querer ter razão, o que você prefere? Ter calma, ter equilíbrio. Você fica calado, vai tomar um banho, sai, vai visitar alguém, sai da discussão de dentro de casa, ali do local de trabalho, da vizinhança, sai de perto. Amanhã, olha o tempo e a razão. Você pensou sobre aquilo e de repente se compreende o porquê aquela pessoa fez aquele objeto e teve a chamada lapidação, né? Teve a mudança do coração para melhor. Que o objetivo nosso aqui é aprendermos a ser amor. É aprendermos a nos comportarmos como Jesus se comportou. Então ele não deixou nada escrito. O pouco que ele escreveu foi na areia, de propósito, né? Porque aí veio o vento e apagou, nos ensinando que tudo que nós soubermos de alguém que comprometa aquela pessoa, nós devemos apagar da nossa consciência e do nosso sentimento. A partir daí, nós iremos ter condições de cumprir o quê? Amar a Deus, né? De todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento, que é a chamada fé raciocinada, ok? E eu só consigo fazer essa medida a partir de mim. O que eu não quero para mim, como você falou muito bem, eu não vou querer para o outro, certo? Aí nessa linha, nós vamos caminhar para uma sociedade harmônica, equilibrada e sem desentendimento. Agora, lembrando, não é fácil, mas também não é difícil. Dá muito trabalho, porque a gente precisa ficar vigilante. E um detalhe que, nessa questão da lei de amor, quando Jesus pede, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo, Jesus nos coloca um altar de oferenda na nossa frente todos os dias, certo? E o altar de oferenda não é aquele próximo que gosta de nós ou que nós gostamos dele, não. O altar de oferenda é aquela pessoa que não gosta da gente. Eu só provo, religiosamente falando, até para quem está na internet, se eu tenho fé em Deus, eu só consigo provar que acredito e tenho fé em Deus se a pessoa que chega até mim e o meu egoísmo começa a querer revidar, eu olho e digo assim, peraí, o altar de Deus está na minha frente. É nessa hora que eu vou mostrar ao Pai que eu o adoro. Perdoa, Pai, porque essa pessoa não sabe o que está fazendo comigo. Aí sim, né, eu estou fazendo oferenda ao Criador. Do contrário, eu posso dobrar meu joelho, eu posso fazer jejum, posso acender vela, posso fazer qualquer coisa. Mas se o meu próximo é maltratado por mim, eu não amo a Deus. Porque é impossível, né, você amar o que não vê, certo? E não ama aquilo que está vendo. Só que Deus se apresenta na nossa frente aos olhos das pessoas que estão acolhadas conosco. E aí a gente tem esse cuidado, né, de sempre repetir a frase de Jesus. Pai, perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Quando o nosso egoísmo considerar que estamos sendo agredidos. Ou então, se nós estamos num processo profissional, uma questão de família, né, que você tem que resolver da solução e alguém não está entendendo, você dá uma parada, respira fundo, olha o tempo, né? Olha o pensamento do tempo, respira profundamente, nós não sabemos respirar, dá uma pausa ali, e naquela inspiração e expiração diz assim, Jesus, no meu lugar, o que farias? E aí eu vou receber inspiração, porque eu dei um tempo, mesmo que seja de alguns segundos, uma respiração, em vez de eu ficar duelando e revidando. Aí assim, nós conseguiremos trazer o reino de Deus para o mundo. O que é o reino de Deus? É o reino de amor. Ele quer que nós aprendamos a amar a nós mesmos e aos próximos como se fosse a nós mesmos. Nos amando e amando o próximo, nós estamos provando que amamos a Deus. Essa é a verdadeira religião que Jesus nos traz. Tudo bem? É nesse caminho. E que a ternura de Maria, a mansuetude e humildade de Jesus e a caridade dos irmãos que assistem a Casa de Maria de Nazaré esteja em nossos corações, hoje e sempre. Alguém quer fazer pergunta? Tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasado do assunto, né? Mas eu entendi que é sobre o amor de Deus. Sem amor nós nada seríamos. A natureza demonstra amor. Eu preciso de tudo é amor. Sim. Eu achei legal porque o amor que faz com que Deus não condene a gente, porque o amor dele é infinito. Então ninguém é condenado, né? Sim. Só está no processo de melhora. Né? Entendi. Eu tenho uma pergunta para você, Gilberto. Diga. Eu acho que o amor é lindo, maravilhoso, e nós estamos vendo hoje um amor diferente, o amor pelo bebê reborn. O que você acha desse amor novo que está surgindo em algumas mulheres por um boneco?
Ele nasceu no Você está vendo, você acompanhou alguma coisa aí a respeito disso? Esse objeto de silicone é uma materialização do egoísmo, tá bom? Não é amor. Okay? Não é amor, é apenas materialização do egoísmo. Quantas crianças precisam de um lar para ser adotada? Tá cheio por aí. Mas se não puder ter adotado, eu posso ter uma mãezinha vizinha que ela tem dificuldade, né? Ela precisa trabalhar, ela precisa comprar uma roupa para a criança, não é? Eu vou lá, bato palma na porta dela, olha, eu tenho condições, o que você está precisando? Vou lá e vou apadrinhar aquela vizinha, filha dela, com a filha dela, ó, vai lá trabalhar, minha filha, vai estudar, eu fico aqui, não cobro nada, com seu bebezinho, pronto. Então, esse objeto de silicone, eu não chamo nem de bebê, esse objeto, porque é uma desconfiguração de uma criança. Bebê é aquela dali, ó. Ali é bebê, isso não é, isso é um objeto de silicone. É a materialização do egoísmo. Mas que Jesus, em 2025, ano disse, naqueles tempos, nos fim dos tempos, nos tempos idos, o amor de muitos irá esfriar, inclusive entre os eleitos, ou seja, entre as pessoas que têm religião. Né? A gente começa a colocar as questões do material para o nosso vazio existencial ser suprido pelo eros, pelo amor egoísta, do interesse, do prazer particular. Tá? Então, se eu tenho amor por uma pessoa, por uma criança, eu não vou colocar um objeto de plástico ou de silicone no meu colo. Eu vou procurar e vou dizer, olha, eu não posso ser mãe, mas eu tenho tempo, veja a sua luta, você trabalha, precisa estudar, eu fico aí, você vai trabalhar de tarde? Eu vou estudar, eu fico, as horas que você estiver trabalhando, estudando, eu estou com seu filho aqui. Pronto, ponho no colo, posso até fazer no Instagram, se a mãe autorizar, né? Olha, estou com o bebezinho da vizinha aqui, apadrinhei aqui esse bebezinho, aí é lindo. Agora o restante, me desculpem, mas é o chamado que Jesus disse, o amor de muitos naqueles tempos iria esfriar. É isso aí. O objeto de silicone não representa amor, mas sim egoísmo e indiferença. Isso não é amor. Porque eu não sei amar. Então, para mim, essa cadeira é amor. Não tem gente que... Controle remoto, né? Não tem isso dentro de casa? Ó, não usa a caneca do seu pai, não. Porque senão, né? Só senta aí, né? Assim. Então, as pessoas não têm amor por outra pessoa, porque aquele objeto é dela. Só ela senta ali, aquela caneca é só dela, aquele copo, aquele prato é só dela. A mesma coisa é ver essa coisa de silicone. Um brinquedo, né? De uma pessoa que tem distonia cognitiva e sentimental e perdeu-se enquanto ser humano. E aí, a coisificação dos seres humanos, aquilo para ela, aquela coisa, ela acha que é um ser humano também, e não é. E, lamentavelmente, batizaram de bebê. É uma desconstrução, desconfiguração do realmente do que é um bebê. Um bebê chora, o bebê ele incomoda, ele acorda, ele quer comida, ele sorri, ele brinca, ele corre, ele traz alegria, né? Você tá o vovô aí, não é? Tá lá com alegria, não vai pôr um objeto de silicone no colo dizendo que é neto. Não vai, não é? E aí até o nome, vocês verem o quanto que a sociedade naturaliza a coisificação do ser humano. E nós, enquanto filhos do Criador, devemos lembrar que não é um bebê. Então, esse nome já está errado. Tudo bem? É qualquer coisa, é um brinquedo, tudo bem, mas bebê não é. Então, não é nem a ausência do amor, é egoísmo mesmo. Né? É uma estrutura, porque se ama... o que eu acompanho, tem clínicas, né, de atendimento, tem vacinação, tem registro em cartório, né, roupas caríssimas, lojas com roupa de marca, que é muita coisa. Mas eu passo no meu carro com aquela criatura, aquele objeto de silicone lá do lado e vejo ali no sinal uma mãe com um bebê no colo, né, com uma sacolinha ali de docinho. Ela não está pedindo, ela está vendendo para alimentar aquela criança. Mas aquela coisa tem mais valor do que aquela vida. E aí nós estamos invertendo o papel da nossa humanidade. Nós nos perdemos enquanto humanos. Aí acabou. Aí é bom que ficou gravado. Agradeço a pergunta, né? Então eu nem digo, só esse tal de born aí é uma coisa, mas bebê não pode ser, porque só se considera bebê aquilo que tem o hálito da vida. Quem dá o hálito da vida é Deus. Ele dá o espírito para o ser manifestar na matéria, aí vem pequenininho, né? Ali chora, mama, a gente vai ali acompanhando, cai, se machuca, brinca, a gente ralha, leva para a escola, daqui a pouco tá todo mundo petudinho aí correndo. Aquilo ali não vai fazer assim. Não vai entrar na universidade, não vai ser um médico, não vai ser um engenheiro, não vai ser uma manicure, né? Não vai ser um gari, não vai ser nada. É nada, porque nada é. Se aquilo é nada, a pessoa que valoriza aquilo também se diz que é um nada. Tem mais uma pergunta antes da gente encerrar a nossa palestra. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, para ser mais exato, nós tivemos na comunidade aqui uma senhora que veio com uma queixa para mim. O filho dela aparecia com hematomas, machucados. Só que ela não era ela que fazia, sim um parceiro dela, porque a criança tinha um pai, só que ela arrumou um outro marido, né? Separou um outro marido.
E esse outro marido batia na criança, tá? Aí eu lhe pergunto, como amar alguém, né, no caso, em relação ao marido e mulher, que o parceiro atual, o marido atual é agressivo, às vezes nem com ela, mas sim com os filhos. Voltamos para o sentimento íntimo que o Criador colocou dentro de nós quando nos fez simples e ignorantes. A pergunta é interessante, né? Então eu me separo, consigo uma outra companheira, mas eu tenho um bebê que já está comigo da outra relação e essa nova companheira maltrata esse bebê. O que está acontecendo ali? Historicamente não existe amor em mim. Não é isso? O amor é queirais para o próximo tudo que você quer contigo, não é isso? Quem estava conosco primeiro? Quem é que estava conosco primeiro? A criança, não é isso? Aquele ente querido da outra relação já estava antes. Então ele permanece, não é assim? Ele permanece ali. Então a minha carência é tão grande que eu permito, por falta de mim mesmo, eu permito que determinadas coisas aconteçam com aquele que é parte do meu sangue, é a estrutura da minha carne, dado por Deus na minha vida. Então, quem se submete a isso, evidentemente, não segue nem de todo o coração, nem de todo o espírito, nem de todo o entendimento, a lei de amor, porque não tem nenhum amor. De imediato, até um olhar, uma palavra, né, ríspida com aquela criança, acabou a relação. Né? Aí ninguém é obrigado a ficar perto, né, de alguém que compromete a integridade do sangue do seu sangue. Então, aí volto, que é a mesma coisa de silicone que estão chamando aí, né, de criança, não é isso? De neném. É a mesma coisa. A pessoa tem uma ausência de afeto, porque nós precisamos amar a nós mesmos. Existe algo que a sociedade, ela é até cantada em versos, né? Que eu achei a metade da laranja, né? Isso, fulano é a tampa da panela. Ninguém é metade. Porque se eu for metade, a relação acabou. Né? Se eu for metade da minha parceira, nós vamos acabar essa relação. Eu tenho que entrar inteiro e ela inteira também. Porque não haverá cobranças, haverá compreensão. Quando somos metade, eu tenho cobrança, porque eu só sou metade, eu quero que o outro me complete. O outro não é Deus, ele não dá conta nem dele como ele vai fazer comigo. Aí vem esse detalhe, a criança é machucada, é ferida, porque a pessoa, ela não tem noção do que é ela, enquanto ser humano. Ela não tem noção do que é o amor por ela mesma. Se ela não tem amor, ela não sabe dar. Se ela não sabe dar, ela não compreende. Se ela não compreende, ela se submete, se subjuga a qualquer tipo de tratamento. E aí, a vida fica comprometida. Então Deus não nos colocou no mundo para sofrer, nem ser maltratado por quem quer que seja, nem que nós iremos maltratar alguém. Mas nós chegamos num momento de carência tão profundo, né, de dores da alma tão intensas, que esse vazio existencial, qualquer moleta a gente se apega. Alguém sorriu para a gente já fica apaixonado, né? Mesmo que nos dê canelada depois. Não é assim? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque também essa fragilização, ou seja, nos tempos de transição, Jesus chamou o fim dos tempos, o amor de muitos iria esfriar. Esse amor da relação, mas prioritariamente o amor por nós mesmos. A gente não ter um cuidado de perceber em que instante estamos sendo vilipendiados, maltratados, destruídos naquilo que é mais nobre em nós, né? Que é o sentimento de afeto. E aí as coisas vão valer muito mais do que, né, a pessoa. É só observar os objetos, né? O celular vale mais. Se alguém quebrar um celular, acabou a relação, né? Se alguém quebrar alguma coisa dentro de casa, criança, então acabou tudo, acabou a paz, e ali fica dia de castigo, aquela confusão toda, em vez de educar e tal, de compreensão. Então, esse caso é semelhante também à coisa de silicone, né? A pessoa machucada, ferida por aquele que apareceu depois, eu estou me submetendo a algo que não é amor. Mas por que não é? Porque como eu não tenho, eu não compreendo. Como eu não compreendo, eu me submeto a situações complexas.